O governador Bento Carneiro responsabilizou a Prefeitura de Teresina pela morte do estudante de medicina numa parada de ônibus da municipalidade. Mas o chefe do Executivo Estadual disse em nota oficial que tudo não passou de equívoco de um jornalista. Em nota do Sistema Meio Norte, a coisa foi ainda pior. As declarações do governador foram feitas numa, segundo o Meio Norte, suposta entrevista. As declarações do governador foram feitas numa suposta entrevista, porque, segundo o jornal, ele falou apenas supostamente. Na verdade, a entrevista realmente ocorreu. Ele falou aos telespectadores da própria emissora de televisão do empresário Paulo Guimarães, de que o Wellington Dias é mais do que um amigo, é quase um sócio. Como é que uma entrevista que realmente ocorreu pode ser chamada de suposta? Deve ser a ausência de cognição de quem escreveu a nota ou a pressa em babar o ovo, uma das atividades mais rendosas de que se tem notícia naqueles setores da imprensa piauiense, desde sempre. O que ele queria, o governador Bento Carneiro, conseguiu mudar o foco do debate. Tudo, evidente, pago com dinheiro público, como sempre, insuflado pelos digital influencers. Mesmo com punição, o PT não se emenda. Basta ver o caso de Lula, condenado a 12 anos e um mês e na iminência de pegar mais 20 anos de cadeia, alega inocência porque, segundo ele e seus asseclas, não existem provas no caso do triplex, nem de todas as outras acusações. Uma informação lamentável. O diretor da maternidade Evangelina Rosa, Francisco Macedo, também conhecido como Chico Malavéia, está passeando tranquilamente pelas ruas de Paris, enquanto o estabelecimento que dirige completa cerca de 250 mortes de criancinhas indefesas. A maternidade Evangelina Rosa é o que se chama de Casa da Morte, nas palavras do vereador petista. Um vereador petista. O detalhe é que, mesmo diante de toda essa tragédia, o grande responsável por tudo isso, que é o governador do estado, acaba de ganhar um 4º mandato. Passeando despreocupado na Cidade Luz, enquanto criancinhas morrem na Casa da Morte, em Teresina, Chico Malavéia terminará sendo chamado também de Chico Canalha Véia, porque pertence a uma política ultrapassada, muito antiga, que infelizmente ainda se pratica por aqui. Tipo de política indecente, imoral, que se pratica principalmente pelo governador Bento Carneiro, o vampiro brasileiro que nos jogou uma maldição, a de permanecermos pobres e resignados, olhando para o abismo enquanto o abismo olha para a gente, como no clássico poema de Baudelaire. Chico Mutreta, vulgo ainda cara de abacaxi, não será mais julgado este ano. Aliás, ele não será mais julgado ano nenhum. Pode ficar tranquilo na impunidade pelos inúmeros crimes cometidos, uma lista extensa. Como se vê, o dinheiro público continua servindo para tudo neste estado, menos para atender o interesse do povo. O povo piauiense permanece como o mais pobre da nação brasileira. Já Chico Mutreta, que tem um histórico de devastação por onde passa, acumula uma verdadeira fortuna em sua passagem por cargos públicos na última década, embora as repartições que dirigiu tenham afundado ante sua passagem. É um paradoxo inexplicável. Enquanto Chico Mutreta, ou cara de abacaxi, cresceu financeiramente e se tornou um influente homem de negócios e político poderoso, na sombra do famoso vampiro brasileiro Bento Carneiro, o Estado afundou e as empresas que ele dirigiu, ainda mais. A propósito, reside aí um dos grandes mistérios da humanidade. A fortuna de um sujeito que há pouco mais de 10 anos andava num calhambeque amarelo caindo aos pedaços e que hoje possui uma verdadeira frota de carros de luxo, mas causa à espécie ainda mais sua verdadeira coleção de imóveis espalhados por todo o país. Assim como Malavéia ou Canalha Véia, cara de abacaxi permanecerá impune por muitos anos. Ainda, mesmo tendo sido ele um dos maiores responsáveis por transformar a maternidade Evangelina Rosa no desastre em que se transformou, na verdadeira Casa da Morte, digna dos piores filmes de terror da história do cinema macabro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.
eu volto.